Bom dia, meu querido irmão. Lição de segunda-feira, tema a genealogia em Gênesis. E aqui eu sei que tem uma parte da Bíblia que pega muita gente. Todos vocês, é bem provável que já tenham começado no início do ano, dia 1º de janeiro, eu vou fazer o ano bíblico. E aí você começa até ali, criação do mundo tá legal, tem um pouco de genealogia, mas quando vai chegando lá em Números, Levítico, vem um monte de nomes, você fala assim, não consigo ler, não consigo entender isso, e começa a bagunçar tudo. No Êxodo já tem um monte de coisa assim. Gente, por que será que, principalmente no Velho Testamento, existem tantas genealogias? Esse gerou esse, viveu tantos anos, gerou mais esse, que é pai desse, que é tio desse, que tem tantos filhos, que se casou com ele. Por que será que eles fazem isso? Talvez para nós isso não seja muito interessante hoje. Se te perguntar qual é o nome do seu avô, talvez você lembre. Bisavô, mais difícil. Tataravô, nossa, não lembro. E se eu te pedisse o nome dos seus 5 antepassados, é muito provável que você não soubesse. Eu também não sei. Nós não damos muito valor para isso. Mas se nós lembrarmos de algo muito interessante, descrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós entenderemos um pouco o porquê que os antepassados nossos, judeus principalmente, davam tanta importância para as genealogias. Gênesis 3,15 é a promessa de Deus, Adão e Eva, depois que eles pecam, e diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir daqui, o evangelho tinha sido anunciado. Ainda que eles não soubessem muito, tudo o que eles sabiam é, a partir da mulher, a partir de Eva, um filho nasceria, um descendente viria. E esse descendente resolveria todos os problemas da humanidade, literalmente todos os problemas, nos devolveria a vida eterna e a comunhão plena com Deus. Gente, a cada filho que nascia, fosse descendente da mulher, esperava-se nele o cumprimento desta promessa. E era por isso que era tão importante para eles anotarem, literalmente, quem que tinha nascido, em que ano, de qual forma. E talvez você consiga entender aqui um pouquinho mais por que a esterilidade feminina era considerada uma maldição. Hoje, é algo muito ruim, pode entristecer muito a família, mas de uma forma geral, a esterilidade feminina não é vista com olhos tão maus, como uma maldição de Deus e tudo mais, como nos tempos antigos. Por quê? Se naquele tempo você, mulher, não pudesse gerar filhos, ou se você tivesse uma esposa, você sendo homem, não pudesse gerar filhos, significava que a partir de você a promessa não se cumpriria. Vocês entendem o que é isso? A promessa dada para Abraão foi, a partir do seu descendente, o descendente prometido em Gênesis 3,15 vai vir. Ou seja, tudo girava em torno de um descendente, de um filho. E é por isso que todas as genealogias eram tão importantes. A lição destaca 3 pontos importantíssimos de por que as genealogias fariam algum sentido. O primeiro, para dar razão histórica. Ou seja, não são apenas contos de fábulas inventados por Moisés para poder explicar princípios divinos. Não, essas histórias aconteceram. Adão existiu, viveu nesse período e morreu com tantos anos. E gerou seu filho, que viveu nesse período e gerou tantos filhos. Enfim, contexto histórico, o sentido histórico da coisa. Não são apenas historinhas para crianças ou para exemplificar princípios. A segunda, a ligação do passado com o presente. Nós podemos entender hoje, 2000 anos depois de Cristo, Cristo veio, mas e antes de Cristo? E depois de Adão? O que tem nesse meio termo? Davi veio antes de Saul, Saul veio antes de quem? Como que aconteceu isso? Rei, juiz, quem que foi Moisés? O que aconteceu com o povo de Israel? Quem que era Israel? Para que nós possamos entender isso, precisamos ter um relato histórico. E esse relato precisa ser cronológico, porque senão não saberíamos nos encaixar em passado, presente e futuro. E por último, mostrar os resultados do pecado de geração em geração. Cada um dos grandes patriarcas, mesmo os maiores, nós vimos ontem na história de Noé, um grande homem que tinha sido achado justo por Deus, pecou logo depois. Da mesma forma, Adão e todos os grandes patriarcas pecaram, e o resultado dos pecados puderam ser vistos na vida deles. Gente, de uma forma muito especial, a genealogia, a lição pede para que nós dessemos Lucas 3, 23 a 38, e depois Mateus, no capítulo 1, que eles também vão tratar da genealogia de Cristo. Por que isso era tão importante? Para os judeus, era preciso que fosse provado que o Messias, conforme as profecias explicavam, viria da descendência de Abraão, ele seria da linhagem de Davi. Mateus e Lucas, de formas diferentes, vão pegar vários nomes e provar que Jesus veio dessa descendência. Mas aqui entra uma nuance legal. Como pode Lucas mostrar uma genealogia para Jesus e Mateus mostrar outra genealogia? Alguns falaram os nomes, outros colocaram outros nomes. Veja, aqui eles não vão tratar literalmente desse pai daquele, pai daquele, pai daquele, pai daquele. Eles simplesmente vão colocar a linhagem. É por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Entre Davi e Jesus existem séculos de diferença. Mesmo assim, eles são descendentes. Eles são da mesma linhagem. A linhagem da mulher, a linhagem da profecia. Ao lermos então as próximas genealogias, entendamos o que Deus quis nos mostrar, que a promessa que tinha sido feita lá atrás para Adão e Eva se cumpriu na genealogia de Cristo. E que nós hoje possamos ser a sequência dessa genealogia. E que quando voltarmos ao céu, quando ascendermos ao céu, possamos comprovar e conhecer todos os grandes patriarcas. Eu espero que Deus abençoe muito o seu dia e eu te espero amanhã para mais uma lição da Escola Sabatina.